Olá galera, tudo bem? Hoje nós do grupo Os 12 Pares vamos explicar para vocês um pouco sobre o exame neurológico dos 12 pares cranianos. Vem com a gente! Nobody knows where they might end up. Nobody knows. O primeiro par de nervos cranianos é o olfatório. Ele é responsável pelo sentido do olfato. Ele deve ser testado em um paciente vigio, lúcido, orientado, que não tenha nenhum distúrbio de linguagem ou de fala. Você deve testar as duas narinas isoladamente, de forma que você vai expor o paciente a algum odor, como por exemplo de café, de baunilha e de canela. Então, primeiro, você deve tampar uma narina e o paciente vai aspirar esse odor. Então ele deve determinar, identificar qual o cheiro, se ele é desagradável ou não. E é importante lembrar que você não deve usar substâncias irritativas, uma vez que elas podem estimular também o nervo trigêmeo. O examinador realiza agora o teste da acuidade olfatória. Inicialmente solicita-se o fechamento dos olhos e lhe apresenta um conteúdo odorizante em ambas as narinas. Após isto, é requisitado que o paciente descreva qual foi o odor percebido. O segundo par de nervos cranianos é o óptico. Ele é responsável pela transmissão visual. Nesse nervo, você deve avaliar a acuidade visual, o campo visual e também o fundo do olho. É importante lembrar que você deve avaliar cada olho separadamente. Nesse exame, você pode usar a tabela de Snellen, o cartão de Jagger, a fundoscopia e o mapeamento do campo visual. Você realiza esse isolando a visão que não será examinada. Distancie o paciente na distância de um braço. Fixe o olhar e a cabeça dele junto ao seu. E com o dedo indicador, indique e delimite os limites da visão periférica. Para testar a acuidade visual do paciente, o examinador se coloca a cerca de 1 metro de distância do mesmo, utilizando ainda a tabela de Jagger, a qual é apresentada ao paciente após ser solicitado que o mesmo tampe um dos olhos, e então é requerido que o paciente transmita-lhe as informações contidas nas linhas da tabela, sendo que, conforme decresce da primeira para a última linha, o tamanho da fonte das letras são diminuídos, garantindo assim a máxima examinação possível da acuidade visual do paciente. É importante lembrar que deve ser testado ambos os olhos, sendo o primeiro feito num olho e depois no outro. Agora o examinador fará o exame do campo visual do paciente, sendo que o seu próprio campo visual é tido como referência nesse exame. Inicialmente, pede que o paciente mantenha a cabeça fixa e que tente movimentar apenas os olhos durante o exame. Pede também para que ele tampe um dos olhos, a fim de examinar cada olho separadamente. Assim, vai posicionando objetos ou os próprios dedos no espaço, requerendo a capacidade de visualização desses objetos/dedos do paciente. É importante testar todas as dimensões possíveis. Agora o examinador realizará a fundoscopia de olho do paciente. Inicialmente solicita-se a fixação cefálica e ocular do paciente, lhe avisando que pode piscar sempre que houver vontade. Utiliza-se um oftalmoscópio nesse exame, em busca de retinopatias, edema de papilas que pode indicar uma hipertensão intracraniana ou mesmo atrofia do nervo óptico. O terceiro par de nervos cranianos é o óculo motor. Ele é responsável pela inervação dos músculos extrínsecos do olho, assim como da pupila. O quarto par de nervos cranianos é o troclear. Ele é responsável pela inervação do músculo oblíquo superior do olho, que faz você olhar para baixo e para dentro. O sexto par
Os nervos cranianos é o abducente. Ele é responsável pela inervação do músculo reto lateral do olho. Ele faz com que o globo ocular se mova lateralmente. Nesse exame, você vai analisar os movimentos do globo ocular, a abertura palpebral e a reatividade da pupila, analisando simetria, reatividade, forma e velocidade. É importante lembrar que o terceiro par oculomotor, o quarto par troclear e o sexto par abducente são examinados juntos, uma vez que eles agem em conjunto. Nesse momento, é possível avaliar a abertura palpebral, bem como a motricidade ocular. Inicialmente, solicite que o paciente mantenha a cabeça estática e depois que siga os movimentos que você fará com os seus dedos no espaço, para cima, para baixo, para ambos os lados e obliquamente, garantindo o teste de todos os músculos e nervos. Depois disso, avaliará a reatividade pupilar. Com auxílio de uma lanterna, incide-se um feixe luminoso obliquamente sobre cada olho, analisando se ocorre ou não contração pupilar e se esta é ou não consensual. O quinto par dos nervos cranianos é o trigêmeo. Ele possui uma natureza mista, tendo a sua função motora e sensitiva. Ele se divide em 3 ramos: o oftalmico, o maxilar e o mandibular. A função motora do nervo trigêmeo é analisada através da inspeção, palpação e movimentação dos músculos mastigatórios. Nesse exame, você pede para o paciente abrir a boca contra a resistência. Lembrando que, tanto na sensibilidade quanto na motricidade, esse nervo deve ser avaliado simetricamente. A função sensitiva é avaliada através do estímulo tátil, térmico, vibratório, nos 3 níveis dos ramos do nervo trigêmeo. Agora o examinador fará o teste da parte sensitiva do nervo trigêmeo. Com auxílio de um algodão, ele vai testando a sensibilidade em todos os ramos desse nervo, o ramo oftálmico, maxilar e mandibular, testando todas as sensibilidades, a tátil, vibratória e térmica. A parte motora desse nervo também deve ser examinada e pode ser feita ao solicitar ao paciente que abra a boca, bem como através da palpação da musculatura, buscando contraturas musculares. O sétimo par, o nervo facial, é um nervo misto. Sua função motora, o nervo facial propriamente dito, é responsável pela mímica facial e pela secreção de saliva e lágrimas. A parte sensitiva, o nervo intermédio, é responsável pela sensibilidade gustatória dos 2/3 anteriores da língua, pela inervação do pavilhão auditivo e do meato acústico externo. A parte motora desse nervo é avaliada através do exame da mímica facial do paciente, tanto em repouso quanto em movimento. Então você pode solicitar para que o paciente enrugue a testa, abra e feche os olhos, enche a boca de ar e mostre os dentes. Já a parte sensitiva do nervo facial, ela é difícil de ser avaliada na clínica, uma vez que você necessita de pegar alguma gota de limão, uma pitada de sal ou de açúcar para testar a sensibilidade gustatória. A mímica facial é tida como parâmetro para avaliar a parte motora do nervo facial, com manobras como cerrar os olhos, enrugar a testa, sorrir ou mesmo inflar a boca, como observado no vídeo. O vestíbulo coclear é o 8º par. Ele é um nervo puramente sensitivo, sendo que apresenta 2 conjuntos de fibras. O coclear, que é responsável pela audição, e o vestibular, responsável pelo equilíbrio. A raiz motora é examinada através da avaliação do equilíbrio do paciente, podendo realizar as manobras de Rumberg e de Dix-Hallpike. Já a raiz coclear pode ser avaliada através dos testes do sussurro, do teste de Rinne e também pelo teste de Weber. Para avaliar a parte coclear do nervo, utiliza-se a audição como parâmetro. Primeiro, podemos esfregar os dedos próximo ao ouvido externo do paciente e indagar quanto à sua percepção. Depois disso,
devemos demonstrar e identificar a percepção de ondas vibratórias promovidas pelo diapasão, mesmo na via aérea do paciente. Depois disso, podemos realizar o teste de Rinne, que consiste em testar primeiro a via óssea com diapasão no mastóide e, em seguida, a sua propagação pela via aérea. Como o som propaga por mais tempo na via aérea, se houver a presença de audição, é normal, senão a perda é condutiva. Se não houver vibração óssea, pode ser que a perda seja neurosensorial. O exame é complementado pelo teste de Weber, colocando-se o diapasão no centro do crânio, garantindo distância simétrica aos ouvidos. Caso haja assimetria na percepção, existe uma alteração. O nono par dos nervos cranianos, o glossofaríngeo, ele é responsável pela mobilidade do palato mole, pela inervação dos músculos da deglutição, assim como pela sensibilidade tátil e gustatória do terço posterior da língua. O nervo vago, o 10º par, ele é responsável pela fonação, pelo reflexo do vômito e pela elevação do palato mole. O exame dos nervos glossofaríngeo e vago normalmente são examinados em conjunto através da análise da orofaringe. Em repouso, observa-se a posição da úvula e a simetria dos arcos palatinos. A inspeção dinâmica é feita através da fonação da vogal A contínua. Assim, você observa a simetria da elevação tanto da úvula quanto dos arcos palatinos. Agora, uma dica importante para vocês. Se o paciente não eleva o palato e está disfônico, a lesão é no vago. Agora, se o paciente não eleva o palato e está disfágico, a lesão é no glossofaríngeo. O exame desses nervos é realizado através de uroscopia, onde se procura abalamentos ou fasciculações, tanto na região de palato quanto na língua. Pode ser do tipo estática, ao se avaliar posição, ou dinâmica, quando se avalia a movimentação dessas estruturas quando o paciente verbaliza a vogal A. O 11º par craniano é o acessório. Ele é um nervo exclusivamente motor, sendo responsável pela inervação dos músculos esternocleidomastoide e pela porção superior do trapézio. Assim, ele faz a elevação dos ombros e a rotação da cabeça. O exame do nervo acessório é feito através da inspeção tanto do ombro quanto do pescoço, observando posição da cabeça, dos ombros, atrofias e também posição da escápula. Além disso, você pode realizar a palpação dos músculos esternocleidomastoide e trapézio. Para complementar o seu exame, você pode fazer a análise dos movimentos da cabeça e do ombro. Então, analise rotação, extensão e flexão do pescoço, assim como elevação dos ombros. Neste exame, avalia-se a inervação do trapézio do esternocleidomastoide, através da elevação dos ombros ou rotação cervical, que deve ser realizada sempre simetricamente e contra resistência. O 12º par, o nervo hipoglosso, é um nervo puramente motor, sendo responsável pela motricidade da língua. O exame desse nervo é realizado de forma estática e dinâmica. A avaliação estática é realizada com a língua para dentro da cavidade oral. Então, se observa se há fasciculações, desvios, atrofia e se a língua é simétrica. Já a avaliação dinâmica, você pede para o paciente exteriorizar a língua, observando assim os movimentos que ele consegue realizar, tanto laterais quanto verticais. No hipoglosso, deve-se procurar por fasciculações, desvios ou abalamentos e solicitar ao paciente que faça a movimentação ativa da língua. Então, pessoal, muita coisa, né? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e aprendido um pouco sobre a semiologia dos nervos cranianos. E não se esqueça também de se inscrever na nossa página no Instagram, @os12pares. E se você acha que acabou por aqui, vai ficar aqui um presentinho para vocês de como realizar todo esse exame neurológico